A logística do país é tema de debate do Senado em Cuiabá. Plenário pode aprovar norma que reduz preços de querosene de aviação. E CPI da Previdência escuta hoje aposentados, auditores e policiais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, bom dia. A Comissão Senado do Futuro visita Cuiabá, no Mato Grosso. Os senadores fazem na Assembleia Legislativa do Estado uma audiência pública para discutir as perspectivas e os cenários para o futuro da logística do país e do Estado de Mato Grosso. O estado do Mato Grosso possui dois dos mais importantes biomas brasileiros, a floresta amazônica e o Pantanal. Ao mesmo tempo, é um dos maiores produtores agrícolas do país, o que traz desafios para o desenvolvimento da região. Segundo o senador Wellington Fagundes, a Comissão de Desenvolvimento Regional vai discutir, além da preservação ambiental, os corredores de escoamento da produção e as dificuldades logísticas enfrentadas pelos produtores. Estamos muito longe dos portos, porque nós estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul. Centro da América do Sul, centro geodésico é na nossa capital, Cuiabá. Então, essa logística é fundamental que a gente discuta os corredores de desenvolvimento, porque junto com os corredores de desenvolvimento, nós vamos também fazer com que a gente possa discutir o planejamento da nossa logística, seja através de ampliar a ferrovia que está parada em Rondonópolis, precisa chegar a Cuiabá, ir para o norte, a ferrovia Ferrogrão, sair lá da região do norte, de Sinop até Miritituba, Santarém, enfim, fazer uma logística que possa permitir com que o produtor possa escolher o momento de produzir e principalmente o momento de poder vender o seu produto e para onde vender ao melhor preço. E a Comissão de Constituição e Justiça vai começar nesta semana a discussão da reforma do Código Penal. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Exatamente, Tiago. A Comissão de Constituição e Justiça começa amanhã, terça-feira, a debater o Código Penal em uma audiência pública. Essa proposta de reforma do Código Penal ela foi elaborada por uma comissão de juristas e já passou por uma comissão especial de senadores e está para ser analisada desde 2012. O projeto ele aumenta a pena mínima para homicídio, torna a corrupção crime hediondo e prevê mais possibilidades de penas alternativas no lugar de prisão para aqueles delitos menos graves. O Código Penal é de 1940 e sofreu apenas uma atualização em 1984 e prevê cerca de 1.750 tipos penais. A proposta é reduzir esse número de tipificação de crimes para cerca de 350. Destes, cerca de 180 preveriam o regime inicial aberto. Apenas 45 tratam do regime fechado. O projeto aumenta ainda o tempo para a progressão de regime, que hoje é de 1/6 do cumprimento da pena, para 1/4, metade ou 2/3, dependendo da gravidade do crime cometido. O projeto define ainda como crime o enriquecimento ilícito e a doação de campanha ilegal, com sentença de 2 a 5 anos de prisão, além de tipificar os crimes cometidos pela internet. Só para lembrar, quando foi votada pela Comissão Especial, os senadores rejeitaram algumas das sugestões que haviam sido apresentadas pelos juristas. Os senadores não aceitaram, por exemplo, a liberação do porte de drogas para uso pessoal, a liberação da eutanásia, que é abreviar a morte de um paciente com doença grave, e ainda a possibilidade de aborto até a 12ª semana. Mas isso não impede que esses temas voltem a ser discutidos, caso algum senador reapresente esses temas na discussão agora na Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que quer ouvir todos os setores interessados. Para esse debate de terça-feira, foram convidados ministros do Superior Tribunal de Justiça, procuradores da República, defensores públicos, professores de direito e advogados. Ok, Fragoso. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais também deve analisar outro assunto aí da área da segurança pública, né? Trata-se dos bens apreendidos com traficantes de drogas. Como é que é esse projeto? Como é que vai ser essa análise? Exato. Essa área penal vai ter uma grande prioridade do Senado agora neste segundo semestre. E na Comissão de Assuntos Sociais está em análise um projeto que destina os recursos que forem arrecadados com o leilão de bens de traficantes para o tratamento dos dependentes químicos. O objetivo, portanto, é conter os danos causados pelas drogas
drogas e ainda fortalecer o combate ao tráfico. Os recursos vão ser destinados ao Fundo Antidrogas e aplicados no tratamento dos usuários em ações de prevenção, redução de danos e ainda de reinserção social. O relatório do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ainda repassa entre 20% e 40% desses valores para a Polícia Federal e para a Polícia do Estado, onde tiver sido realizada a operação que resgatou os bens ou o dinheiro dos traficantes. A proposta exige ainda a prestação de contas anual dos órgãos que receberem esses recursos. Esse projeto ele já foi aprovado pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça, e essa decisão agora da Comissão de Assuntos Sociais, ela é determinativa, ou seja, ela é final, portanto, se ela for aprovada, ela pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Obrigado, Roberto Fragoso, trazendo os destaques das comissões esta semana. Obrigado, Tiago. Um bom dia para você. Ok. E agora vamos conferir a agenda das comissões do Senado para amanhã desta segunda-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá debate sobre as reformas previdenciária e trabalhista. Foram convidados representantes de associações ligadas a auditores da Receita Federal e fiscais do trabalho. Às 3 da tarde, a CPI da Previdência faz audiência pública sobre a reforma também. Vão ser ouvidos representantes de aposentados, auditores e policiais. E às 6 da tarde, na Comissão de Relações Exteriores, ocorre o 9º painel do ciclo de debate sobre o Brasil e a ordem internacional. O foco hoje será o meio ambiente e as relações internacionais brasileiras. Como você viu aí na nossa agenda, a CPI da Previdência retoma hoje os trabalhos. No primeiro semestre, a comissão ouviu representantes de grandes devedores e discutiu alternativas de financiamento da Seguridade Social. A Previdência foi criada para checar o balanço nas contas do INSS, ver ao certo quanto dinheiro entra e quanto sai da Seguridade Social. Para a sociedade brasileira e para essa CPI, o que importa é apurar como a Previdência Social acumulou uma dívida tão expressiva que ultrapassava atualmente a casa de 430 bilhões de reais, impactando de formas drásticas o financiamento do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, a tal ponto de o governo federal propor uma reforma constitucional, a PEC 287, que restringe direitos e obriga os segurados a contribuir por um número maior de anos para ter direito ao gozo dos benefícios. A lista de quem tem as maiores pendências com a Previdência inclui bancos, frigoríficos, indústrias e comércio. Representantes de bancos vieram prestar esclarecimentos. De acordo com eles, a dívida das instituições se deve a um questionamento sobre a natureza de alguns pagamentos aos funcionários, se eles seriam remuneratórios ou indenizatórios. O senador Pimentel, que já foi ministro da Previdência, falou que outra causa do desajuste nas contas do INSS está na fusão do Ministério da Fazenda com o da Previdência. Isso porque, de um lado, ele renegocia incentivos fiscais com débitos previdenciários e, de outro, ele saca os depósitos judiciais do INSS. Em outras palavras, no momento de dificuldade fiscal, orçamentária em que nós estamos passando, o Tesouro saca esses depósitos, não repassa para a Previdência, apresenta a Previdência como falida, como se diz todo dia, mas os recursos que são da Previdência, no caso concreto, dessas ações que aqui nós estamos discutindo, e são volumes altíssimos, como muito bem registra o nosso relator, vai totalmente para o Tesouro. Pela Constituição, a Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com a saúde e assistência social. A Seguridade tem orçamento próprio. Os recursos devem vir da contribuição de trabalhadores e patrões, da cobrança sobre lucro líquido, da CONFINS, da exploração de jogos e do imposto de importação. Mas o governo só leva em consideração 2 das 5 fontes de financiamento da Seguridade Social. A Previdência pública de caráter solidário é viável e sustentável. Para tanto, é fundamental que se garanta em sua integralidade as atuais fontes de receita. O senador Paim disse que a Previdência não teria problema de caixa se contasse com uma gestão séria. Os auditores fiscais precisariam 4 vezes mais do que existe. O procurador da Fazenda, no mínimo, o dobro. Se isso todo fosse feito,
eles teriam condições reais de, como eles dizem, garantir que a Previdência brasileira aumentaria a sua arrecadação em quase o dobro do que recebe hoje. O mês de agosto é o mês do incentivo ao aleitamento materno. Para conscientizar a população sobre os benefícios da amamentação, o mês é conhecido como Agosto Dourado. Agora, com o respaldo de uma lei aprovada pelo Senado em março. A cor dourada foi escolhida em referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O ser humano faz parte da classe dos mamíferos, um grupo de mais de 5.000 espécies no qual as fêmeas produzem leite para alimentar os filhotes. O leite é sob medida, adaptado até para a idade do bebê. O leite materno, ele possui tudo que a criança necessita, né? E ele é preparado para a idade gestacional que a criança tem, né? A amamentação é um processo fisiológico, natural e fundamental para a saúde do bebê. Mas isso não quer dizer que é fácil. Precisa ser aprendido. Quando a gente prioriza o aleitamento, quando a gente mostra para essa mãe a importância do aleitamento, ela é meio como se ela se sentisse importante em participar de todo aquele processo. Tem que ajustar essa pega para ela não sair com a mão machucada, porque se ela sair com fissura mamilar, você aumenta muito mais a probabilidade de ela abandonar esse aleitamento, porque causa dor a ela. Foi o que aconteceu com a Jussi. Mãe de Natália, hoje com 18 anos, e José Caléu, de 3 meses, ela teve fissuras no início da amamentação, ambas as vezes. Mas ela não desistiu. Eu fiquei imaginando que eu nunca ia parar de sentir dor, né? Porque foi muito tempo. Mas depois que passou tudo isso, a gente começa a sentir toda a emoção que é amamentar, porque amamentar é maravilhoso. Inclusive, quando as pessoas perguntam, né, só tá mamando? Só tá mamando. Só a minha produção exclusiva que está fazendo meu filho crescer e ficar gordinho, saudável, eu acho que é o suficiente. Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê não precisa de mais nada além do leite, nem mesmo água. Mas não é só o recém-nascido que precisa mamar. Mesmo depois que a criança começa a comer outros alimentos, o leite materno continua sendo essencial. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria todos recomendam amamentar pelo menos até a criança completar 2 anos. A amamentação prolongada traz muitos benefícios. De acordo com o Unicef, no 2º ano de vida, 500 mililitros de leite materno fornecem 95% das necessidades diárias de vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% da proteína e 31% das calorias que a criança precisa. Os anticorpos da mãe passam pelo leite e protegem o filho de doenças. O próprio exercício de mamar estimula os músculos faciais e contribui para a dentição harmoniosa. O leite de vaca ou de soja tem grande potencial alergênico. Quanto mais tarde a criança tiver contato com eles, menos chance de desenvolver intolerância ou alergia. As gorduras presentes no leite humano são importantes para o crescimento do cérebro e do sistema nervoso. Pesquisas mostram que crianças amamentadas por mais tempo têm melhores resultados na escola. Tem gente que não apoia e ainda dá palpite contra a amamentação prolongada. Jussi não deu ouvidos aos conselhos de que a filha poderia ficar mimada, não ter autonomia ou não comer direito e continuou dando peito para Natália pelo tempo recomendado. Eu consegui manter essa amamentação até 2 anos, é o mesmo que eu pretendo para o Caléu. E hoje à noite, depois do programa Assunto de Estado, a TV Senado exibe o programa Cidadania sobre o aleitamento materno. O plenário do Senado deve votar amanhã um projeto de resolução que diminui o imposto sobre o combustível usado nos aviões. Gasto que corresponde a quase 40% do preço final das passagens, segundo as companhias aéreas.
Os representantes das regiões mais afastadas dos principais centros do país defendem a proposta. Eles afirmam que, se ela virar lei, além da redução do preço das passagens, novos voos serão oferecidos. Hoje, a alíquota do ICMS sobre o querosene usado em voos domésticos varia entre 3% e 25%. A proposta é limitar a 12%. Nós estamos aí fazendo uma proposta que estabelece um teto máximo de cobrança de ICMS no combustível da aviação de 12%. Boa parte dos estados já cobram bem abaixo disso para estimular a presença de voos. Mas nós estamos fazendo essa proposta de projeto de resolução, estabelecendo 12% de cobrança máxima de ICMS em todos os estados. Ela vai beneficiar a grande maioria dos estados com aumento de voos, com oferta de voos, e certamente diminuindo os custos das companhias, nós vamos exigir, começar a cobrar que os custos de passagem também sejam justos, porque hoje nós temos a passagem aérea mais cara do mundo. Mas há senadores contrários ao texto. Eles alegam que, com o novo teto, muitos estados perderiam a arrecadação. É que o ICMS costuma ser a principal fonte de renda estadual. São Paulo, por exemplo, pratica a alíquota máxima permitida hoje, de 25%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas argumenta que a diminuição do ICMS sobre o combustível vai permitir a implantação de novos voos e integrar as regiões, fazendo aumentar o volume de empregos e girar a economia. O presidente da ABAR acrescenta que o Brasil é o único país que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Com este projeto, portanto, o que acontece? Corrige-se uma injustiça entre o Brasil e o mundo, cria-se possibilidade de novos voos para praticamente todos os estados brasileiros, com foco muito importante no norte, no nordeste e no centro-oeste. Terceiro, o preço do bilhete vai ficar aí 5%, 7% mais barato ainda. Além de beneficiar destacadamente a Amazônia, ele não faz mal a ninguém. Por quê? Porque todo mundo ganha com mais voos, todo mundo ganha com mais consumo, todo mundo ganha com mais movimentação na economia, no turismo e assim por diante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.